A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou a hora de nós dedicarmos um tempinho à Palavra de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, silencie e acalme o coração e a mente para acolhermos a palavra do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus encontra-se em Nazaré, a sua cidade. E o povo da sua cidade, aqueles que o conheciam, não sabem reconhecer em Cristo o enviado de Deus. Não sabem, meus irmãos e minhas irmãs, ter abertura de coração para acolher a graça de Deus com a qual ele é portador, e acabam ficando escandalizados por seu ensinamento, por sua sabedoria. Sabe o que acontece neste momento e nessa passagem do Evangelho? Sabe o que acontece nesta visita de Jesus à sua cidade? Eles colocam, meus irmãos e minhas irmãs, o preconceito antes da abertura, antes do aprendizado. Eles colocam o preconceito antes de acolher aquilo e o ensinamento, a graça, o bem que o Cristo traz. Não é ele o filho do carpinteiro? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também agimos assim? Preferimos taxar as pessoas. Deixamos o nosso preconceito falar mais alto. Antes de conhecermos, nós já taxamos. Depois, uma outra realidade que se impõe no Evangelho de hoje, nesta visita de Jesus a Nazaré, é a falta de fé. A falta de fé daquela população impede o Cristo de realizar milagres. A fé que nós trazemos, a fé que nós alimentamos em nossos corações, contribui, meus irmãos e minhas irmãs, com a graça de Deus e permite a realização de milagres também em nossas vidas. Quanto maior a fé, maior é a ação de Deus em nós. Por isso nós devemos sempre repetir com insistência, como Jesus nos ensinou: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque aumentando a nossa fé, o Senhor aumenta o nosso amor. Porque aumentando a nossa fé, o Senhor aumenta a nossa confiança. Porque o Senhor, ao aumentar a nossa fé, aumenta ainda a nossa abertura para acolher e reconhecer a sua graça, a sua presença em nossas vidas. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Vamos acolher as 3 sementes. Primeira semente, versículo 4 do Evangelho de hoje. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, pedir que o Senhor aumente a nossa fé e, aumentando a nossa fé, nos dê abertura de coração. A palavra de hoje, segunda semente, é abertura. Abertura de mente, abertura de coração, abertura de espírito, para que nós acolhamos a graça de Deus nas nossas vidas. Os habitantes de Nazaré não tiveram essa abertura e não puderam acolher a graça de Deus, os milagres do Senhor na sua vida. Terceira semente: sei vencer o preconceito em minhas relações de amizade, de parentesco, de trabalho, ou ainda julgo, taxo as pessoas? Segunda pergunta:
Tenho buscado alimentar e fortalecer a minha fé? Iniciando este mês de fevereiro, peçamos a graça do Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que a cada dia aumente o nosso amor a Ti, por Ti. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês um forte abraço. Que a graça de Deus se derrame sobre nós durante todo este mês que iniciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.